Pronto. Estão me vendo aí na bolinha? Estou aparecendo aí para vocês na câmera aí? Pronto. Beleza. Então vamos lá. Nós vamos falar hoje das associações de resistores. Como é que os resistores eles podem estar associados? Primeiro, tem dois tipos de associação que são importantes aqui a gente destacar, a gente estudar. Qual é, professor? Primeiro é a associação aqui, ó, que a gente chama de associação em série. Beleza? O que é que diz a associação em série? Observe aqui o desenho. Ó. Na associação em série, eu tenho aqui 3 resistores, por exemplo, o resistor de 2, 3 e 4 ohms. Esse símbolo aqui é o símbolo da unidade de resistência elétrica. E aqui eu tenho uma bateria de 36 volts. Perceba que a bateria ela vai ter um polo positivo, que é esse traço grande, e vai ter um polo negativo, representado por esse traço pequeno. Na realidade, é um polo de maior potencial e um polo de menor potencial. Né? O traço grande é o polo de maior potencial e o traço pequeno representa aí o polo de menor potencial. Então, o que é que tem, professor? A corrente ela vai sair, como isso aqui é uma bateria, ela vai sair do polo de maior potencial. Então, você observa aqui que você tem uma corrente total saindo da bateria, uma corrente aqui no valor de 4 amperes. Essa corrente ela vai percorrer o circuito, ela vai passar pelo resistor de 2 ohms, vai passar pelo resistor de 3 ohms e vai passar pelo resistor de 4 ohms. E aí ela completa, dá a volta no circuito e chega na bateria novamente pelo polo de menor potencial. Então você já percebe que a corrente que sai da bateria deve ser a mesma corrente total que entra na bateria, tá? Beleza? No circuito, ele é um circuito simples, você percebe que não tem nó. O que é o nó, professor? É aquele ponto do circuito onde a corrente ela vai se dividir. Lembra aí? Aqui a corrente está se dividindo, pessoal, nesse circuito aqui? Não, né? Ela não está se dividindo. Em nenhum ponto do circuito a corrente está se dividindo. É a mesma corrente que está passando por todos os resistores. Então você percebe, ó, se eu pintar bem aqui um pontinho azul e desse outro lado aqui um pontinho vermelho, então o que é que tem? Do pontinho azul para o pontinho vermelho não tem como a corrente se dividir. É a mesma corrente que está passando nos 3 resistores, tá certo? Então a gente diz que esses 3 resistores eles estão em série. A corrente está percorrendo apenas um único caminho. Os resistores estão ligados um consecutivamente ao outro. Ou seja, um está ligado na extremidade do outro. Tá bom? Vamos ver aqui agora quais são as propriedades que são importantes a gente destacar desse circuito aqui em série. Primeiro, a corrente total que está saindo aqui do circuito, ela deve ser igual às correntes que estão passando em cada um dos resistores. Quanto é que está passando a corrente nesse resistor de 2? 4 amperes. E no resistor de 3? 4 amperes. E no resistor de 4 ohms? Também está passando 4 amperes. É a mesma corrente que está passando nos 3, que é igual à corrente total que está saindo da onde? Que está saindo da bateria. Beleza. A outra propriedade aqui são as DDPs, as diferenças de potencial em cada resistor desse aqui, ó. Lembra dessa equaçãozinha bem aqui, ó? O U é igual a R vezes I. A DDP nos terminais do resistor, ela deve ser igual ao valor do resistor vezes a corrente que passa nele. E aí a gente consegue calcular a DDP em cada circuito, em cada trecho, né, do resistor. Em cada trecho de circuito aqui onde está ligado o resistor. Aí eu tenho uma perguntinha para vocês. Pessoal, quanto é a DDP? Chamei aqui, ó, de DDP1, DDP2 e DDP3. Vamos supor que aqui é o 1, aqui é o 2 e aqui é o 3. Pronto. No resistor 1, esse resistor de 2 ohms, quanto é a DDP nas extremidades dele? É só eu pegar o valor do resistor, que é 2, vezes a corrente que passa nele, que é 4. Então, 4 vezes 2, aqui a DDP U1 vai ser 8 volts, certo? 4 vezes 2, 8. Quanto é que é a DDP nesses terminais aqui do resistor de 3 ohms? É o valor do resistor vezes a corrente que passa nele. Quanto é o valor do resistor? 3. Quanto é a corrente que passa nele? 4. 3 vezes 4, 12. Então você percebe, ó,
que o U1 ele já tinha dado 8 volts. O U2 ele deu quanto? 12. 8 com 12 já tem um 20, né? E aqui, nesse resistor aqui, ó, 4 ohms vezes a corrente que passa nele, 4 amperes. 4 vezes 4, 16. Então, ó, 8 volts, que é a resistência nos terminais desse resistor, mais 12 volts, que é a resistência não, a voltagem, né? A voltagem nos terminais desse resistor aqui, mais a DDP nos terminais desse resistor aqui, 16 volts. Somando isso daqui, pessoal, você percebe que vai dar exatamente, ó, 36 volts. Ah, professor, quer dizer que se eu somar as DDPs nos terminais de cada um dos resistores, então eu vou obter a DDP total aqui da bateria, né? Só tem eles 3. Então, essa é a ideia, pessoal. Se você somar as DDPs em cada um dos elementos do circuito, tá certo? Você vai obter a DDP, né, da bateria, no caso aí desse circuito aí em série, beleza? Isso é uma propriedade importante a gente destacar. Então a DDP total é a soma das DDPs parciais aplicadas em cada um dos resistores. E a outra propriedadezinha aqui é da resistência equivalente, ó. Como é que a gente calcula aí a resistência equivalente desse circuito? O que é a resistência equivalente? Como é isso, professor? Se eu quiser, por exemplo, trocar esses 3 resistores aqui por um único resistor que, ligado nessa bateria, receba a mesma corrente, tá? Eu posso fazer isso, eu posso substituir esses 3 resistores por um só, que seria o REC. O que é REC? O resistor equivalente. E como é que encontra isso, professor? É só somar cada um dos resistores. Soma o resistor de 2 ohms com o resistor de 3 ohms, com o resistor de 4 ohms, somando isso daqui, você vai obter aí, ó, 9 ohms, beleza? Resistência equivalente. Quanto é que vai ser? 9 ohms. E aí, quando você usa essa expressãozinha aqui, ó, U igual a RI, nós podemos usar, ó, U é igual ao REC vezes a corrente total. Observe, quanto é que é aqui a bateria? 36. Quanto é a corrente total? Corrente total não é 4? 4 amperes. Se eu passar aqui o 4 que está multiplicando para o outro lado dividindo, eu vou obter justamente, ó, 9 ohms. É outra maneira também de eu encontrar a resistência equivalente utilizando essa expressãozinha aqui, ó, U igual a RI. Só que se eu quero achar o REC, eu tenho que pegar a DDP da bateria e tenho que pegar a corrente total que está saindo da bateria. Belezinha? Certo aí, pessoal? O outro detalhe aí importante que eu quero falar para vocês é o seguinte. Você percebe que quanto mais resistores eu coloco na associação em série, quanto mais resistores eu coloco, maior o valor da minha resistência equivalente. Faz sentido ou não isso que eu estou falando? Faz, né, professor? Porque a resistência equivalente em série não é uma soma? Não é a soma de todos os resistores que estão ligados? É. Quanto mais resistores eu coloco na associação em série, maior é o valor da minha soma, né? Ah, tá. Então, se eu coloco mais resistores, a minha resistência equivalente, ela aumenta, certo? E o que é que acontece com a corrente total do circuito? Diminui. Já que a DDP não pode mudar, ela é constante. Ela é o valor da bateria que não vai mudar. Certo? Nas questões, o valor da bateria é aquele valor e não muda. Então, eu não mudo o valor da bateria, tá? A não ser que a questão me diga. Mas, em geral, o valor da DDP, da bateria, não muda. Se eu coloco mais equipamentos, mais resistores ligados em série, a minha equivalente aumenta, porque é uma soma, né? Mais resistores, eu vou ter que somar, a minha equivalente aumenta. E aí, o que é que tem que acontecer com a minha corrente total que está saindo da bateria? Vai diminuir. Se a minha corrente total que está saindo da bateria diminui, se eu olhar para essa expressãozinha bem aqui, ó, o que é que acontece quando a corrente diminui? O que é que acontece com a potência?
Tá? Olhando para essa expressão aqui, se a corrente diminui, tá? E o valor da resistência já está definido, então a potência do circuito, potência dissipada pelo gerador também vai diminuir. Resumo da obra, associação em série. Quanto mais resistores você coloca, você aumenta a resistência equivalente. E a corrente que sai da bateria total diminui. Ora, se a bateria está mandando menos corrente, então a potência dissipada pelo gerador, pela bateria, vai ser menor. Ela está mandando menos corrente total, ela está mandando menos energia para o circuito, ela está dissipando menor potência. Belezinha? Olha só, no trecho em série, a gente vai preferir utilizar essa expressão de potência ou essa. Por que a gente vai preferir utilizar qualquer uma dessas duas? Em série, qual é a característica principal? Corrente é constante, a corrente é a mesma em todos os elementos. Então, ó, a potência dissipada vai depender, né, a potência total dissipada da bateria vai depender aqui, ó, da corrente. Tá? E a potência dissipada em cada um dos elementos vai depender da corrente. Como a corrente é a mesma para todo mundo, isso facilita eu utilizar essa expressãozinha aqui, ó, P igual a R vezes I ao quadrado. Tá certo? Se a corrente é a mesma para cada um dos resistores, tu concorda comigo que aquele resistor maior vai ter maior potência dissipada. O resistor menor vai ter menor potência dissipada. Não precisa tu decorar isso. Né, professor? Todos os resistores estão sendo percorridos pela mesma corrente. Aquele de maior resistência vai dissipar maior potência. Aquele de menor resistência vai dissipar menor potência. Essa dissipação que a gente fala, dissipar potência, é transformar parte dessa energia. É transformar essa energia elétrica em energia térmica. Tá bom? Em calor. E é claro que quanto maior a equivalente, ó, quanto maior a resistência equivalente, menor a corrente total do circuito. Aí olha para cá, ó. Se a corrente total é pequena, né? O que acontece com a potência do gerador? Também tem que ser pequeno, já que o U não muda, que é o U da bateria. Você entendeu aí? Belezinha? Se a corrente total que está saindo da bateria for pequena, o valor da bateria, o U já está definido, ele é constante. Certo? E se a corrente for pequena, a potência mandada pela bateria também vai ser pequena. Faz sentido ou não faz? Se a bateria ela manda 8 amperes para o circuito, é a corrente total que ela manda. E agora ela só manda metade. Então é porque ela está mandando uma corrente total que é igual a metade, ou seja, ela está mandando menos energia para o circuito. Ela está dissipando menos potência. A gente diz que o gerador está dissipando uma potência menor. Isso é o que acontece quando você liga mais equipamentos em série no circuito. Aumenta a equivalente, diminui a corrente total, diminui a potência dissipada pelo gerador. Pronto, é isso aí que a gente tinha que falar sobre série. Já já a gente vai resolver exemplos nas questões do Enem. Pronto, retomando aqui, vamos falar agora da associação em paralelo. Falando da série, vamos fazer em paralelo. Por que a paralelo, associação de resistores em paralelo de equipamentos em paralelo, é uma associação também muito importante? Primeiro, para começar, que é a associação que está presente aí na nossa casa, na instalação elétrica da escola, das fábricas, certo? Beleza? Imagine só que você acorda de madrugada e você quisesse acender a luz do banheiro. Se a associação da sua casa fosse uma associação em série, para tu conseguir acender a luz do banheiro, tu tinha que sair ligando todos os aparelhos da casa. Tu lembra que eu te falei que na associação em série é a mesma corrente que está passando em todo mundo? Pois é. Se tiver um equipamento que estiver em aberto, que o circuito estiver em aberto, a corrente não passa. E aí nenhum equipamento funciona. Todos iriam ficar desligados. Para ligar um, tem que ligar todos. Se esse exemplo aí em série que eu te dei, desses resistores de 2 ohms, 3 ohms e 4 ohms fossem lâmpadas, se bem aqui, ó, fossem lâmpadas, 2 ohms, 3 ohms e 4 ohms. O que é que tem, professor? Se uma lâmpada dessa queimasse, se a lâmpada do meio queimasse, todas as outras duas iriam apagar, porque você interrompeu a passagem de corrente no circuito. Você, ó, abriu o circuito. O que acontece quando você abre o trecho do circuito? Naquele trecho não passa corrente. Então quer dizer que não ia passar corrente em nenhum dos 3 resistores. Isso não acontece na associação em paralelo. Em paralelo, o que é que você já observa aqui de cara?
Todos os 3 resistores, ó, 4 ohms, 6 ohms e 12 ohms estão ligados aqui entre esses pontinhos aqui, ó. Deixa eu desenhar um vermelho embaixo aqui, pontinho vermelho embaixo, que é para representar aqui que os potenciais dos pontos são diferentes. Existe uma diferença de potencial entre o ponto azul e o ponto vermelho. Só que tu percebe que os 3 resistores estão ligados entre os mesmos pontos. O ponto azul, ó, ele tem o mesmo potencial aqui, ó. Aqui também é ponto azul, né? Ponto azul por quê, professor? É o mesmo potencial. Vou chamar isso aqui de 36 volts. E esse aqui embaixo, eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de 0 volts. Então, cada pontinho vermelho desse aqui, né? Eu escolho chamar, pessoal, esse tracinho de menor potencial de 0. Tá bom? Isso é de acordo com a conveniência, eu que escolho. Como daqui para cá, ó, do polo de menor potencial para o polo de maior potencial, o potencial tem que subir, que a gente já viu isso, tem que subir quanto? Tem que subir 36. Então, o potencial desse ponto aqui de cima vai ser 36, que é o mesmo potencial para cada um aqui desses pontos azuis. 36 volts. Beleza? E aqui embaixo, 0 volts, 0 volts. Lembra que eu te falei? Ó, fio livre. Enquanto o fio for livre, é o mesmo potencial elétrico em cada ponto. Tá? 0 volts aqui embaixo. E 36 volts aqui em cima. Então, ó, tu tá vendo que cada resistor está ligado com a mesma DDP de quem? Ah, professor, da bateria. Tô vendo aí. Cada resistor está ligado com a mesma DDP da bateria. Característica da associação em série. Em série não, em paralelo, né? Todos os equipamentos estão ligados entre os mesmos pontos, sujeitos à mesma diferença de potencial. Belezinha? Olha as propriedades aqui, ó. Então, esse aqui eu já te falei, essa propriedade, né? A DDP da bateria, no caso aqui, ó, já que os resistores estão ligados diretamente nos terminais da bateria, todo mundo em paralelo, né? Vão ser iguais às DDPs em cada um dos resistores. Essa propriedadezinha aqui de cima da corrente. A corrente total que está saindo da bateria, que é quanto aqui no caso, ó, 18 amperes, ela vai ser dividida para esses 3 resistores. Divisor de corrente, no caso aqui é o divisor de corrente composto, que a gente viu na aula passada, né? Como é que essa corrente vai se dividir, essa corrente de 18 amperes? Né? Vai se dividir para cada um. Aquela história lá de tirar o MMC, né? Ó. Tira o MMC, se você tirar o MMC disso aqui, 4, 6 e 12, vai dar 12, lembra? Tira o MMC, quando eu tenho mais de 2 aqui, resistores, tira o MMC. Tirei o MMC, vai dar 12. Aí eu vou fazer 12 dividido por 4. Então aqui, ó, aqui vai dar o quê? 3x, vai passar por aqui, né? 12 dividido por 4, 3x. 12 dividido por 6, 2x. E 12 dividido por 12, aqui vai dar x. Tá? Só relembrando aqui rapidinho. 3x mais 2x mais x vai dar quanto? Vai dar 6x. Então, ó, 18, que é a corrente total, pela lei dos nós, né? Tem que dar igual a soma dessas correntes aqui, ó, que vai dar 6x. Então, ocorre que o x vai ser quanto? 3. Se o x vai ser 3, quanto é que vai ser a corrente que vai passar por aqui, ó? 3 vezes 3... 3 vezes 3, 9 amperes. Olha que belezinha, ó. Quanto é 4 vezes 9? Ó? 4 vezes 9. Olha, professor, dá exatamente o 36. Estamos usando essa expressãozinha aqui também, ó. Quanto é a corrente que passa aqui do outro lado aqui, ó? 2x, não, x não é 3. 3 vezes 2, 6 amperes. Justamente, ó, 6... Né, que é o resistor, vezes 6 da corrente, 6 vezes 6, 36 também. E essa última correntezinha aqui, ó, tem que dar o quê? 3 amperes, que o x é igual a 3, né? 3 vezes 12, RI, a resistência é 12 e a corrente é 3, também vai dar o 36. Tá? Você podia fazer pelo método do divisor de corrente, ou então você já podia utilizar direto essa expressãozinha bem aqui, ó, que dava na mesma, né? Então, a gente pode encontrar as correntes dessa forma, usando o método do divisor de corrente composto, ou então utilizando essa expressão aqui, né? Ó, DDP é igual ao valor do resistor vezes a corrente que passa nele.
Outra maneira bem fácil de eu achar esse 9, ó, eu não já sei que a DDP era 36? Todos os resistores estão ligados nessa DDP, 36 volts. Quando eu pego a DDP, ó, e divido pelo resistor, eu acho a corrente. Tá vendo aqui? O resistor não está multiplicando a corrente aqui? Tá. Eu passo ele para lá dividindo. Então vai ficar U dividido por R. Quanto é o U? A DDP é a mesma DDP da bateria, que é 36. 36 dividido por 4. 9. Olha aí, professor. 36, que é a DDP nos terminais de cada um dos resistores. 36 dividido por 6 vai dar 6. E 36 dividido por 12 vai dar 3. Belezinha? Então, essa é a propriedade da corrente. Corrente total é igual à soma das correntes parciais aplicadas em cada um dos resistores em paralelo. Vamos lá. E o cálculo da resistência equivalente. Aí, a resistência equivalente, eu vou somar, né, os inversos dos resistores. Ó. O inverso da resistência equivalente. Professor, o que é o inverso? É uma fração cujo numerador é 1, né? Tá certo? O inverso de x é 1 sobre x. O inverso de 3 é 1 sobre 3. Tá certo? Então, isso aí é o inverso. Então, o inverso do resistor equivalente é igual à soma dos inversos dos resistores associados. Tá? Isso quando você tem 3 resistores, você pode fazer essa continha aqui. Vamos lá para o que é mais prático. O que é mais prático? Que o tio Roberto usa mais? Eu uso mais isso aqui. Ó. Eu não quero somar de 3 em 3 para fazer paralelo, não. Eu somo de 2 em 2. Tá certo? E como é que soma de 2 em 2? Se você pegar só esse pedacinho aqui, ó, e tirar o MMC e fazer essa continha, eu não vou deduzir agora, você chega bem aqui. Chega nessa relação aqui. Como é que é essa relação? O que é que ela diz direto? Sendo mais prático. A resistência equivalente em paralelo, ela é o produto dos dois resistores que estão em paralelo dividido pela soma. Tá certo? Produto pela soma. Belezinha? Se você fizer isso nesse exemplo aqui de cima, quem são aí os resistores que você está associando em paralelo? Aqui, ó, 4, 6 e 12, né? Como é que você faria aqui? Vamos pegar de 2 em 2. Vou escolher primeiro esses dois aqui, ó, 6 e 12. Pega o 6 e o 12 e substitui aí no teu caderno rapidinho, usando essa expressão aqui, e me diz quanto é que dá a resposta. Você vai escolher 2. Escolher o 6 e o 12. Faz aí o produto pela soma e me dá a resposta aí, ó. Tu vai ver quanto é que vai dar. Vamos chamar o 6 de R1, tá bom? E o 12 de R2. Vai ficar 6 vezes 12 dividido, ó, por 6 mais 12. Se você fizer essa continha no seu caderno, 6 vezes 12. Resistência equivalente, ó. Produto. Né? Vou botar aqui um pontinho mesmo. Pronto. Produto pela soma. Beleza. Esse produto aqui, ó, vai dar 72. E essa soma aqui embaixo vai dar 18. Se você fizer essa continha aí, 72 por 18, a resistência equivalente... Calma que ainda não é a total, tá bom? Eu estou fazendo só desses dois, ainda falta esse aqui, ó. Deu 4 ohms. Ah, então quer dizer o quê? Que eu posso substituir esses dois resistores aqui. Eu posso substituir esses dois resistores aqui, esse de 6 e esse de 12, que estão em paralelo. Eu posso substituir por um só de quanto? De 4 ohms. E aí vai ficar um de 4 ohms em paralelo com outro de 4 ohms. E aí fica mais fácil ainda. Quando isso acontece, quando eu tenho dois resistores que são iguais e eles estão em paralelo, é só tu dividir por 2. Fica a metade. Tá certo? Tipo assim, 10 e 10 em paralelo, fica 5. 8 e 8 em paralelo, fica 4. Certo? 24 e 24 em paralelo, fica 12. É só ficar a metade. Então, ó, 6 e 12 em paralelo, tá? Vou fazer bem aqui embaixo, ó. A gente já fez a resistência equivalente total, né? Vai ser 4 em paralelo com 4 agora, né? Que eu já simplifiquei isso aqui. 6 com 12,
deu 4 em paralelo. Aí vai ficar 4 em paralelo com 4, que vai dar quanto? Vai dar 2. Então, a equivalente total vai ser essa aqui, ó. 2 ohms. Certo? 2 ohms. Beleza. Olha aí, ó. Então, pronto. A gente já calculou a equivalente de 6 com 12, que deu 4 ohms. Aí ficou 4 em paralelo com 4, que aí é só dividir por 2. A resistência equivalente, 2 ohms. Ou então eu pego a DDP da bateria, que é 36, divido pela equivalente, né? Divido pela resistência equivalente, né? Ou melhor, divido pela corrente, que eu encontro também a resistência equivalente total. É uma outra maneira, né? Ó, o U dividido por I vai dar o R equivalente, né? Vai dar 2, aí você não precisa fazer essas contas todas. Mas aí você tinha que saber a DDP total da bateria e a corrente total, tá? Não esquece, sempre que você for precisar encontrar, né, ó, sempre que você usar a DDP total da bateria, professor, eu quero usar a DDP total da bateria. Aí eu tenho que usar a resistência equivalente total do circuito. E tenho que usar também a corrente total, que é aquela corrente que está saindo da bateria. Beleza? Se você usar a resistência equivalente e não usar a corrente total, você vai errar. Não vai dar certo essa conta. Se você usar a corrente total e não usar a resistência equivalente, você vai errar essa conta. Sim, mas a outra coisa que eu queria te falar é o seguinte. O que acontece quando você liga muito equipamento elétrico em paralelo aí, né, na sua casa? O que acontece? Já aconteceu com algum de vocês aí do fusível, do disjuntor da sua casa disparar e ficar tudo no escuro? Porque você ligou o ar-condicionado, ligou a churrasqueira elétrica, a geladeira já estava ligada, e aí tu vai usar a chapinha elétrica. E na hora que tu liga a chapinha, o disjuntor dispara, fica tudo no escuro, apaga tudo. É um sistema de proteção elétrica da sua casa. Por que, professor, que aconteceu isso? Simples, todos os equipamentos elétricos da sua casa, eles estão em paralelo, lembra? Tá todo mundo ligado em 220. Então estão todos submetidos à mesma DDP, ligados entre os mesmos pontos, 220 volts. E aí, professor, o que é que tem? O que é que tem é que quanto mais equipamentos você liga, menor a resistência equivalente. Se eu botar, ó, quanto mais termos eu coloco aqui, pessoal, ó, 1 sobre R1, certo? Mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Se eu colocar mais um equipamento, mais 1 sobre R4, essa resistência equivalente aqui, ela vai diminuindo cada vez mais. Por quê, professor? Aí é só fazer a continha. Você faz a conta que você percebe que o resultado da equivalente dá cada vez menor. E olha só, como a DDP da sua casa não vai mudar, por quê? Porque a 220 acabou. E a resistência equivalente está ficando cada vez menor, o que acontece com a corrente? Sobe. A corrente total do circuito vai subir. Porque a DDP não muda, é 220. Todos os equipamentos estão ligados a 220. Certo? E aí você está ligando cada vez mais equipamentos. Então a resistência equivalente vai diminuindo. A resistência equivalente total do circuito vai diminuindo. É o contrário da série, né? Ó, em série, quanto mais equipamento eu ligo em série, eu aumento a equivalente. Em paralelo, quanto mais equipamentos em paralelo eu ligo, eu diminuo a resistência equivalente. Só que quando eu faço isso, eu aumento a corrente. Se essa corrente for muito grande, tá? Se ela ultrapassar um determinado valor limite, aí o disjuntor da sua casa vai disparar. Porque aí o fio, né, da instalação elétrica da sua casa, muito provavelmente ele só suporta até um limite máximo de corrente. E aí quando chegar nesse limite, o disjuntor dispara. Por quê? Porque tu ligou muito equipamento em paralelo, diminuiu a resistência equivalente, aumentou a corrente de pico, né? Aumentou a corrente que está passando nos fios. E aí o fio vai esquentar, o fio só aguenta até um determinado valor. Tipo assim, um exemplo, 10 amperes. Quando a corrente total no circuito der 10 amperes, o disjuntor já dispara. Entendeu? Porque tu ligou muito equipamento em paralelo. E aí quando tu liga muito equipamento em paralelo, tu exige mais corrente total saindo da onde? Saindo da bateria. Aí quer dizer que quanto mais equipamento em paralelo eu ligo, maior vai ser essa corrente saindo da bateria.
maior a potência demandada pela fonte de alimentação. Entendeu? Belezinha? Show de bola.